Olha, se você entrou nessa vida, vereador, deputado, tem que encarar o povo na rua e eles fazer o quê? É o preço que a gente paga. Eu sou uma política que tá sempre na rua, tá legal? E as pessoas te questionam, te criticam e tudo mais? Claro que sim. Que tipo de coisa que elas falam? Basta ser política, na verdade. Assim, você entrou na política, eu gostava de você na MTV, mas agora você é política, tem um pouco disso, ou porque mudou de partido, tem muito disso. Odeio o fato dela ter se apresentado como a mãe do PAC e isso ser sinônimo de uma mulher de muita competência, grande realizadora, que fez uma diferença enorme para o Brasil. O PAC é uma lista de obras, não é um programa, não é um plano, não promoveu nenhuma aceleração do crescimento. É um amontoado de coisas e coisas muito mal conduzidas, muito mal realizadas. Muitas delas, assim, teve o PAC 1, o PAC 2 e elas continuam no mesmo estágio que elas estavam. Já fui muito destrutiva. Agora eu sou irônica e quando eu tô com raiva, e às vezes depois eu vejo que não precisava. Mas eu já fui sarcástica. Odeio gente folgada. Gente folgada, sabe? Folgada no trânsito, folgada no metrô. Na mídia de um modo geral, na internet também, uma opinião se basear na opinião de uma outra pessoa que já ouviu falar de um determinado assunto e a gente nunca volta, né, para a origem, para o projeto de lei em si, para o sistema implementado em si, para a política pública em si. Então, esta nossa imensa pretensão aqui neste campo de jogo. Eu te desafio, dá os nomes aos bois, os teus colegas corruptos e quais foram os prefeitos que pagaram. Eu não, porque você não foi prefeito, não foi vereadora comigo. Ninguém precisa ter sido vereador para saber que se negociam votos nos parlamentos, e foi isso que eu disse na sabatina do Estadão, na Câmara Municipal, em assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Infelizmente, nós temos casos sendo julgados, inclusive no Supremo Tribunal Federal, de troca de votos por favores financeiros. Se eu detesto a política como ela é, eu tenho que entrar. Quer dizer, eu me afastar da política como muita gente boa faz. Não vai mudar a política jamais, você virar as costas, você querer manter distância. Então, é isso que me move. É a frustração, é a raiva, é a irritação, é olhar para a política e falar, mas que lixo. Não tudo naturalmente, não todo mundo, mas tantas coisas. E identificar na política pessoas legais, abnegadas, importantes, e a gente vai deixá-las lá sozinhas? A gente tem que entrar e reforçar esse time. Eu vou falar só das coisas que eu vivi e que acumuladas me fizeram concluir, sem a menor dúvida, de que o PT não era mais o meu partido, não era o partido que me representava, que representava as coisas que eu acredito, tanto a visão de mundo quanto a conduta propriamente. Já não tinha mais em comum os objetivos, nem o modo de alcançar esses supostos objetivos, que na verdade já tinham mudado mesmo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. De segunda a sexta-feira, meia-noite e meia. E você já sabe, acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Se você quiser enviar o e-mail, contato@programapontodeequilibrio.com.br. E hoje é com enorme prazer que eu recebo a jornalista, ex-vereadora, ex-subprefeita, Soninha Francini. Soninha, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito prazer. É um prazer enorme te receber aqui. A gente sabe da correria do teu dia a dia, mesmo assim, você gentilmente abriu um espaço para brindar o nosso telespectador hoje aí com a sua presença. Estar num programa debatendo algum tema que me interessa faz parte da correria, assim, com muito gosto, é prioridade, sabe? Não é abrir mão de outras coisas para estar aqui, sinceramente. Muito bom. Que bom. Sonia, vamos falar de dois temas aí que, pelo menos, eu vejo você sempre muito engajada nisso, que é política e juventude. Você foi vereadora? Isso. E subprefeita? Também. Fui superintendente de uma autarquia também no governo do estado, quer dizer, tive uma experiência de legislativo municipal,
uma de executivo municipal, como subprefeita, e uma agora no governo do estado até 2011, 2012, eu fui superintendente de uma autarquia, e esse foi o cargo em que ao esforço correspondeu melhor um resultado, sabe? Funcionou porque, mais. Eu consegui em um ano, com pouquíssimos recursos, com uma estrutura super pequena, eu consegui fazer coisas muito legais, com aquelas pessoas que estavam lá já, sabe? Que só precisavam de um pouco de possibilidade, sabe? De reconhecimento. Então foi bárbaro. É uma autarquia que fomenta o artesanato como forma de geração de renda. Acabou agora de ser extinta no formato de autarquia para ser incorporada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu não concordei com essa decisão do governador, mas enfim, o trabalho com o artesanato vai continuar. E foi muito legal. Agora, como vereadora e como subprefeita, a correspondência entre esforço e resultado é uma remota possibilidade. Assim. Às vezes coincide de ao seu esforço vir um resultado satisfatório, porque é muito maior o esforço do que o resultado. É isso que eu ia te perguntar. A maioria das pessoas fala, olha, legislativo é uma coisa, executivo é outra, autarquia é outra. Mas, assim, para o teu estilo, onde melhor você se adequou? Olha, apesar de ter sido o lugar de longe o mais difícil, onde eu mais sofri, foi onde eu mais gostei de estar, que foi na subprefeitura. Difícil porque a responsabilidade é enorme, assim, só não digo infinita porque isso não existe, mas não tem nada que aconteça no território, por mais fora do seu alcance que esteja, que não seja problema do subprefeito. Então, se você tem mudanças climáticas assim, e os episódios, né, o regime de chuvas mudando completamente, eu tive um mês de julho em que choveu todo dia, aquela coisa da média mensal de janeiro. Que normalmente julho não chove. Todo dia. Então, as obras que a gente deixou para fazer em julho. Então, você tem que lidar com problemas cujas causas estão muito distantes. Você tem uma crise econômica, aí, como aconteceu em 2008. Olha só onde isso se reflete. Queda da atividade econômica. Que teve aquele nos Estados Unidos, a dificílimo, quebra lá do mercado não foi bem uma marolinha, não, mas... exatamente. Então, olha só, você teve uma queda grande do comércio de papelão para reciclagem, porque caiu a atividade industrial, caiu... É um dos primeiros setores que para, Exatamente, caiu a compra e reciclagem de papelão. Então você tinha as cooperativas que dão trabalho, geram renda para uma população muito carente, e as cooperativas começaram a ter uma queda da sua receita. Então, se vai tendo um problema em cadeia, começa a aumentar a população em situação de rua, desocupada, que tinha uma ocupação catando papelão, mas, sabe, sobrevivendo. E nem isso funciona mais. Então, o subprefeito, além de problemas que estão muito fora do alcance de qualquer um ali na sua jurisdição local, além de tudo, em São Paulo, tem muito pouco poder mesmo. Você é muito dependente de esferas superiores. Não, mas é ótimo você tocar nesse ponto, porque a maioria dos nossos telespectadores sabe que existe a função do subprefeito, mas não sabe até onde ela vai, qual é o limite, o que ele pode fazer, o que ele tem que esperar, o que ele depende de aprovação. Você pode explicar isso aqui para a gente? Claro, existem formatos diferentes conforme a cidade, mas em São Paulo é assim, a cidade é enorme, foi dividida em 31 subprefeituras, cada uma delas é muito grande também. Às vezes as pessoas ouvem falar subprefeitura da Lapa, e para quem conhece São Paulo, pensa que a gente está se referindo ao bairro da Lapa. Mas a subprefeitura da Lapa começa na Avenida Pacaembu e vai até Osasco. Muito grande. Ela é cortada pelas duas marginais, Pinheiros e Tietê. Ela é o ponto de chegada da Bandeirantes, da Anhanguera e da Castelo Branco. Ela tem a CEAGESP, Jaguaré, Jaguara. Então, é um mundo enorme. A SUB não tem poder, nesse formato agora, que vigora, não tem poder sobre educação, saúde, assistência social. Quer dizer, os problemas de educação que chegam no território, a gente remete lá para a Secretaria de Educação. Então, você não tem nenhuma autoridade, nenhuma autonomia sobre esses setores. O que a SUB tem cuidado é da manutenção, da zeladoria, da limpeza, poda de árvore, gasta todo o seu recurso nisso, já não é suficiente. Eu precisaria de mais recurso para fazer
poda de árvore, que pode parecer uma coisa irrelevante, mas vai ver os transtornos que isso tá causa caindo aí. na vida chegou das pessoas. A machucar, até pessoas morreram, né? Morre, causa danos seríssimos ao patrimônio, às vezes acaba a luz. E é difícil, um prejuízo que não é nem só para quem estava ali, né, mas para uma região inteira. Então, eu já não tinha recurso suficiente para fazer coisas básicas, tipo poda de árvore, capinar praça. E que dirá, então, para fazer investimento, para fazer melhoria de verdade, não simplesmente manter as coisas bem cuidadas. No orçamento da SUB aquele ano, eu tinha livres para investimento 3 milhões de reais. Pode parecer uma fortuna. Não, mas para uma área dessa... Não é nada. Se eu fosse reformar o canteiro central de uma avenida importante, a Avenida Sumaré, tem um canteiro central que hoje é super usado para caminhada, para exercício. Se eu fosse ele reformar como se deve, eu teria gastado naquela época 2,5 milhões de reais para reformar um canteiro central de uma avenida que deve ter, sei lá, 2, 3 quilômetros. Então, imagina o quanto precisaria fazer de investimento. Então, era um pesadelo. Ter uma responsabilidade muito, mas muito maior que a de um vereador. Também foi um sofrimento ser vereadora, mas... e ter poder ridículo, minúsculo, poder de autonomia de decisão, de autoridade, de independência, de recurso financeiro, de recursos humanos. Uma tragédia. Você falou... Mas eu faria de novo. Foi terror. Eu faria de novo, foi um pesadelo. Mas eu noto que você é super engajada, que você gosta. Então, foi um terror porque a coisa não funcionava como você achava que deveria funcionar. Impossível. Na tua opinião, o que seria melhor para o povo, para a administração pública? Como é que deveria funcionar? Para a gente, de repente, dar o pulo do gato. Vamos agilizar, vamos desburocratizar, isso daqui a gente precisa fazer porque é prioridade. Como é que você acha que a coisa poderia avançar? Olha, desburocratizar, sim, de alto a baixo, porque a burocracia, além de tudo que ela causa de prejuízo, tem uma amiga minha tentando abrir um negócio em Joinville. Tudo certo, uma franquia, sabe? Ela fez um curso, adorou a seriedade do dono da marca, da franquia, uma franquia de prestação de serviços. Então, ela fez o curso Apostilas, ela passou por uma seleção, eles não queriam que o franqueado fosse qualquer pessoa interessada, simplesmente. Hoje em dia eles são rigorosos. Ela se mudou para Joinville, fez uma prospecção, sabe, de mercado. Bom, ela não consegue o mínimo, sabe, um documento da prefeitura dizendo que pode funcionar. É uma empresa que não tem movimentação, não é, sabe, de porta para a rua, é um escritório de prestação de serviço. Meses, assim, as reservas que ela tinha para investimento já estão se esvaindo. Então, burocracia é um tormento para o investimento produtivo, para quem quando o país desenvolvido se abre e fecha pela internet, a empresa. Né? E é um território muito fértil para a corrupção, que é uma mazela terrível, né? Porque se você tenta fazer as coisas todas direito e não consegue, assim, a burocracia castiga o cidadão honesto. Porque aquele disposto a pegar um atalho, ele não vai ficar retido pela burocracia. E ele fica dependendo muito de um funcionário bem ou mal intencionado. Então, o funcionário mal intencionado pode usar a regra do jogo para torturar o cidadão. Ele sequer precisa andar fora da regra, porque a regra em si... Não, é só ele aplicar a lei, o que existe, ele vai burocratizar. As regras se sobrepõem, se contradizem, é um inferno. Então, na subprefeitura, por exemplo, se lida muito com isso, com a concessão de licença de funcionamento e de alvará de obra. E a gente pode ter a percepção claríssima de que alguma coisa está errada na tramitação daquele projeto. Ele veio para minha mão para aprovar o processo e eu falo, não, pera, não é possível. Isso aqui tudo para aprovar a reforma de um banheiro? Tem alguma coisa errada. E eu vejo ali que demorou demais, foram exigências demais, mas eu não consigo provar que ali houve um processo de extorsão e né, corrupção, porque ele usou a regra. Teoricamente está correto. Só que a gente sabe que no dia a dia teve alguma coisa. Burocracia tem que ter alguém muito disposto a mudar as regras e pensando bem, não é nada do outro planeta, sabe? Tem que ter disposição mesmo, determinação. Hoje em dia, as tecnologias da informação facilitam muito isso tudo. Você pode obter uma série de coisas pela internet, né? Não precisaria ter que ir lá imprimir 3 cópias. E a proximidade do poder, assim, quanto mais distante o poder, as autoridades, menores as chances de sucesso. Então, isso vale tanto para a esfera federal, a gente hoje tem coisas demais sendo decididas na esfera federal.
E aqui, falando de administração municipal, quanto mais próximo das pessoas, quanto mais elas tiverem a oportunidade de realmente participar, não apenas um canal de reclamação, entendeu? Isso é o mínimo, mas é pouquíssimo. Então, quanto mais o poder estiver próximo das pessoas, os recursos financeiros, a autonomia, melhor. Sem perder de vista o médio e o macro, porque também não dá mais para governar São Paulo com 39 municípios na região metropolitana e você não ter um trabalho conjunto, né? As cidades dormitório que sobrecarregam o transporte coletivo, né? Que acabam com a vida das pessoas. Então, sim, poder local cada vez mais, mas sem perder a visão de um todo que já é maior do que o perímetro da cidade, sem dúvida nenhuma, que é a região metropolitana. A burocracia que você falou, tem muitos países na Europa, Estados Unidos, que eles inverteram, né, a regra do jogo. Ele é o seguinte, você vai lá, abre, você faz o tipo de uma declaração dizendo, olha, eu sei que eu tenho que trabalhar desse jeito, que eu tenho que ter tais características. Está aberta a sua empresa. Você começa a trabalhar. Se por acaso a fiscalização for lá e ver que está errado, ela fecha no dia. Seria mais ou menos por aí? Seria muito por aí, claro, considerando que existem atividades que você não pode correr esse risco. Não, deixa ele começar a funcionar. Não, e aí 90% dos casos, claro, não? Claro, tem um dano, um impacto ambiental seríssimo. Não. Agora, atividades, vamos dizer, burocráticas, funções administrativas, você tem que penar para conseguir uma licença de funcionamento, vamos dizer, para um escritório de advocacia. Contabilidade, coisas... Tenha santa paciência. E eu que tenho uma empresa de produção de conteúdo audiovisual, porque eu faço prestação de serviços nessa área, eventualmente. Sabe o que? A minha empresa sou eu, meu computador e, eventualmente, algum colaborador que eu contrato conforme o serviço. Onde é isso? Na minha casa, né? Eu não tenho mais nenhum talão de nota, porque agora é nota fiscal eletrônica, ainda bem, senão minha empresa é um talão de nota. Eu pago taxa de fiscalização do estabelecimento. É brincadeira. Ninguém nunca foi, jamais iria fiscalizar o meu estabelecimento, até porque não tem o que fiscalizar. Então, sim, é uma dificuldade. Você não deixa as pessoas fazerem as coisas quando elas querem fazer direito. E esse exemplo que você deu é baseado numa relação completamente diferente da sociedade com o poder público e consigo mesma, né? Porque é o caso do metrô na Alemanha. Você compra o bilhete, aí quando você chega na plataforma, o bilhete é carimbado com o horário, porque você tem o direito de fazer uma série de viagens dentro da validade daquele bilhete. E você diz qual é o percurso que você vai fazer, se você vai ficar na zona A, B ou C e pagar a tarifa correspondente. E aí você comprou o bilhete, você carimbou o bilhete e você embarca no trem. E se alguém for pego fraudando, aí ele é detido na hora e tem que pagar uma multa assim de 40 euros. Mas, claro que isso não acontece o tempo todo, as pessoas não são detidas o tempo todo, mas é que não precisa, entendeu? Já existe uma conscientização. Não precisa, é lógico. Tem um episódio mais de política mesmo, contado pelo Clóvis Rossi, jornalista da Folha, quando ele cobriu, ele estava na Suíça por alguma razão e tinha uma eleição lá. Eu acho que ele não estava cobrindo a eleição propriamente dita, um referendo, coisa parecida. E aí ele se espantou com o fato de que as urnas eram colocadas assim na esquina, sabe, como uma caixa de correio, e as pessoas preenchiam o voto e depositavam ali. E ele ficou abismado, né? E falou, mas é assim? E se uma pessoa quiser votar duas, três vezes? Aí foi a vez do suíço ficar abismado. Bom, quem vai fazer isso? Como alguém faria um negócio desses? Aí outro dia também estava num seminário de veículos elétricos, super legal, super interessante. A possibilidade de você trocar cada vez mais a nossa frota particular, transporte público, por veículos elétricos. A gente, aliás, para variar, está meio atrasado nisso, né? Com todo o nosso potencial energético, enfim. E aí um dos expositores também contou que ele estava no Japão e alguém perguntou, eu não lembro se o tema era mobilidade no Japão, mas enfim, alguém perguntou para o expositor japonês, assim, mas e se as empresas não seguirem a lei? Aí foi também o espanto do japonês, assim. Por que você está perguntando como isso? Assim? Sabe, ele não tinha parâmetro para responder um negócio desse tipo. E se a lei não pegar? Então, a gente tem um padrão, né, de acomodação mesmo, né? E a moçada, onde é que entra nessa história? Olha, a moçada... O adolescente que está tirando o seu primeiro título de eleitor,
Como é que ele está se comportando com a política, Soninha? Então, a gente tem de concordar. Bom, para começar, não tem assim uma distinção como normalmente se faz, não. A moçada de antigamente era o máximo, super engajada, super consciente. A de hoje é uma porcaria. Isso é aquela ilusão básica, né? Aquela nostalgia. Tudo que era lá atrás era bom. Isso, a juventude era o máximo, sei. Eu ouço que a juventude já está perdida desde que desde que eu nasci. Então, não é verdade. Juventude sempre tem um traço de questionamento, né? É da fase da vida, lógico, inclusive. Lógico, você está deixando de fazer tudo porque alguém diz que é assim e começa a poder tomar suas decisões, aí você questiona e tal. Então, esse questionamento, essa inquietação da juventude é um traço de uma fase da vida mesmo. Claro que você tem muitos jovens sem projeto, sem perspectiva, portanto, sem interesse nenhum. Ele termina o ensino médio sem saber interpretar um texto, ele não vê o que... Não, é muito desalentador. Quando eu tinha um programa na TV Cultura, que era para o público jovem, principalmente, eu tinha o costume de, quando começava o programa, fazer uma rodada assim, né, para deixar o pessoal mais solto, esquentar um pouco. E eu perguntava, você quer fazer o que da vida? Aí era muito frequente a resposta ser um silêncio, assim, sem expressão nenhuma. Pensei nisso. E aí eu dizia, não, mas então, assim, me diz, do que você gosta, né? Na escola, tem alguma matéria que te anima mais? Tá bom, e fora da escola? Do que você gosta? Bom, se você pudesse escolher qualquer coisa no mundo para fazer... Aí eu falei, eu ficava arrancando, assim, sabe? Jogador de futebol, surfista, fala qualquer coisa. Aí ele encerrava a conversa só para, né? É jogador. Então, é duro, assim, você tem é difícil você querer que uma juventude se engaje quando você oferece tão poucas perspectivas para ela, né? Tão poucos projetos de vida. E a política também, reconheçamos que não é nem um pouco atraente, não é só para os jovens, não é só para os jovens. É chatíssimo, é cifrado, é um código difícil de compreender para quem não está familiarizado, até para quem está familiarizado. O noticiário não ajuda porque ele cobre sempre o desvio, a corrupção, o bizarro, o absurdo, e não os debates... Que tem que cumprir. Tem que cumprir isso daí, mas tem que falar quando é bom. Só isso. Mas quando é bom tem que falar, ponto positivo. Deputado bom é um mistério. Você tem que adivinhar quem é o bom deputado, porque os debates aprofundados dificilmente aparecem. É só o desvio que tem que ser denunciado, mas não pode ficar só nisso. Ou quando é uma cobertura não de desvio, mas de debate, em grego, né? A oposição obstruiu a votação da medida provisória, que tranca a pauta do plenário. Quem é que entende o que isso quer dizer? E tem desvio, muito. Né? Desvio de todos os tipos, não é nem só o desvio da corrupção, que já é grave em si. De mentira, de demagogia. As pessoas reclamam toda eleição, os políticos prometem e não fazem nada. Mas depois, ao longo do mandato, eles têm muita dificuldade para identificar aquela mesma promessa falsa, sabe? Que nunca se realiza, aquele discurso que é feito para agradar a população. Na hora ali, mas que ele sabe que ele não vai fazer. Então, os jovens, como os mais velhos também, têm muitos motivos para não ter paciência, interesse e ânimo para a política. Como eu amo política, eu acho que faz parte da minha missão superar essa distância. Porque você ter o inconformismo, a revolta e não ter o ânimo e a disposição de lutar, não. Mas sabe o que me incomoda, Soninha? Às vezes a gente escuta e não são poucas vezes, é até frequente. Olha, mas não adianta, política é assim mesmo, entra um, sai outro, isso daí não vai mudar. Às vezes eu escuto isso daí e falo, poxa, pior é que quem falou isso está convencido mesmo. Então, como é que a gente vai mudar? Por isso que você tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Tão difícil escolher nome de programa, isso aqui é ótimo. Você tem que encontrar o ponto de equilíbrio entre a indignação, a revolta e o ânimo. Então, até o PPS, que é o meu partido, um tempo atrás, tinha como slogan, sem mudança não há esperança. E eu falei, não, pera, também sem esperança não tem mudança, as pessoas se conformam, ou elas morrem de raiva, mas elas não acham que adianta fazer alguma coisa. Então, nesse ponto, as manifestações de junho foram muito legais
para dar esse equilíbrio um pouco maior entre indignação e ânimo, e disposição, e esperança. Você olhar para o lado e falar assim, não sou só eu, sabe? Agora eu posso ir para a rua porque eu sei que vai ter um monte de gente legal, lá. Mas história que também foi um negócio, tirando essa parte de quebra-quebra, Não, isso daí patético, é deplorável, patético, mas foi um negócio muito bacana porque foi apartidário, né? Não era ligado a partido A, B, C, foi uma indignação. Na tua opinião, isso daí já era uma panela de pressão que já estava preparada? Olha, ninguém podia esperar por isso, inclusive eu, que normalmente consigo ler as coisas assim, eu ganho muitas apostas com jornalistas, sabe? Porque ele fala, não, isso aqui, eu falo, não, senhor, presta atenção. Ganhei várias apostas sobre porcentagem final em eleição, por exemplo, como foi o caso do Russomano. Meus amigos da imprensa se surpreenderam muito, acharam que era um fenômeno super passageiro, que ele não teria, e que ele não teria 2 pontos sequer de percentual de voto. Eu falei, gente, isso aí não é passageiro. Não, e ele terminou com aquela votação super expressiva. Tiveram alguns que erraram 2 vezes, né? Erraram no começo e no final. Né? Porque no começo falou que ele não ia chegar lá, depois falou, não, ele já está eleito, não vai ter segundo turno. Quer dizer, o cara conseguiu errar 2 vezes numa eleição. No cara e no coroa, né? Ele errou assim completamente. Então, as manifestações não tinham mesmo esse caráter partidário. O que tem, assim, eu imagino, eu sou a favor da organização de pessoas em partidos políticos, né? Eu não acho que se a gente extinguir partido político, tem que corrigir a forma de organização, porque é cheia de defeito mesmo. Mas quando eu vi o primeiro cartazinho dizendo 6 de junho, proteste contra o aumento da tarifa, vamos todos lá, aí eu pensei, quero ver o tamanho desse movimento. Exatamente porque um dos partidos que melhor organiza manifestações coletivas é o PT. Sim, porque tem muita influência sobre os sindicatos. Exato. Então tem essa facilidade de mobilização, tem essa prática, né, de mobilização organizada, ônibus, bandeiras, faixas e tal. Então eu ainda brinquei no Twitter, eu falei assim, quero ver o tamanho dessa manifestação agora, que o PT é governo. Então, quem é que vai? Exato. E aí eu fiquei sabendo na hora que a minha filha tinha ido. Assim, Júlia, que hora você chega em casa? Ah, não sei, tô aqui na manifestação da tarifa do busão. Legal, muito bem, né? Acho que foi a primeira vez que ela foi numa manifestação e não foi porque eu mandei, tipo, vamos comigo, porque é super importante. Essa dela foi por vontade dela. Fiquei sabendo depois. Então, me surpreendi com a adesão já no primeiro dia. E já no primeiro dia, como sempre acontece, já teve lá o primeiro momento de conflito, de confronto, de abuso de um lado, abuso do outro. A polícia perdendo a medida e os manifestantes, né, pseudo-manifestantes, querendo, na verdade, causar, né? E aí a própria reação exagerada da polícia, que teve um dia, uma quinta-feira, que foi um absurdo. Como é que você bota a tropa de choque como à frente da polícia na organização de uma passeata? A tropa de choque é o último recurso, né? Então imagina a tropa de choque negociando com os manifestantes. Então aquilo também não é tão raro, né? Infelizmente acontecer esse tipo de coisa em manifestação. No Rio de Janeiro teve arma de fogo, né? Alguém foi baleado com bala de verdade. Mas aquilo ajudou muito a instigar também, sabe? A reação foi tão violenta que as pessoas saíam na rua, nas outras cidades, inclusive, em solidariedade aos manifestantes de São Paulo. E foi ganhando mesmo uma dimensão que ninguém imaginava. Ninguém. E agora a conclusão? Nós tivemos ontem no Rio uns episódios aí lamentáveis. Novamente depedraram concessionária. Um depoimento de um frentista que, se não fosse ele ter desligado a chave geral, o posto tal do Black Bloc, né? Eles tentaram ligar a bomba para... Imagina o que poderia ter acontecido. Não, absurdo. Né? Explodiu um posto de gasolina, uma loucura. Você acha que esse desenrolar da história, agora o movimento Black Blocs, o que você acha disso aí? Eu acho completamente equivocado. Alguns deles acreditam mesmo que, se não houver esses atos mais agressivos durante uma manifestação, que a manifestação não dá em nada. Tipo assim, o povo é bobo, se for todo mundo pacífico, nem sai na televisão e as autoridades não se incomodam. Eu discordo completamente, mas tem gente que realmente acha que está prestando um serviço
para a maioria pacífica, porque senão não muda nada. E aí tem cada vez mais aqueles que são contra tudo, abaixa o capital e sai destruindo. Já mistura tudo. Agência bancária, placa de trânsito, telefone público, quer dizer, não tem propósito, a não ser dizer somos contra tudo, quer dizer, é uma mobilização e é nihilista ao mesmo tempo, né? É uma contradição, é um oxímoro, mas é assim. E aí, de novo, vem para a falta de perspectivas, né? Porque eles encontraram uma razão, algo que os motiva, que é sair mascarado, vestido de preto, detonando. Então, desde aqueles que para mim são equivocados, porque acreditam numa forma de mobilização que não cabe num regime democrático, se é uma ditadura e você não pode se manifestar de outro jeito... É uma outra história. Porque a própria ditadura já está te agredindo. Não, você não tem alternativa. Ela já te poda. Você não pode ter partido político, você não pode se organizar em movimento social, você é censurado na imprensa. De direito, em pleno exercício da democracia, você tem que ter submissão. Você pode confrontar, questionar a democracia. Então, tem esse problema de educação, de não entender que democracia tem regras, senão estamos todos lascados, inclusive eles. Exato. E os que não estão realmente assim, dispostos a lutar por uma mudança, eles não têm perspectiva e encontraram aí uma razão de ser. Vamos sair detonando, vamos ser os heróis mascarados da contravenção. E para a moçada, qual o conselho que você dá? Para quem está entrando agora, acompanhando a vida política agora, qual é aquele conselho que você pode dar? Olha, vai por esse caminho, ou presta atenção em tal coisa que vai ser legal, você vai ser um cidadão pleno. Primeiro, o que eu dizia para mim mesma, e contrariando o que as pessoas diziam para mim, que assim, você não precisa perder o ideal à medida que vai ficando mais velho. Me diziam, sabe, isso aí, todo jovem quer mudar o mundo. Depois passa e falava assim, peraí, como é que vai passar? Ou o mundo vai ter mudado, ou eu vou achar que tá bom. Eu vou achar que tá bom. Aí tudo bem se eu achar que tá bom, mas eu não vou achar que tá bom. Então, primeiro, você não precisa perder o ideal. Seja qual for o rumo que você vai dar na sua vida, uma profissão super convencional, ou uma ocupação nova, diferente, alternativa, seja qual for o seu talento, seja qual for o seu papel na sociedade, seu papel na sociedade é o de ser vizinho, às vezes. O modo como você se comporta na sua rua, no seu condomínio, você está exercendo um papel na sociedade, que pode ser ótimo ou que pode ser péssimo. Então, não precisa, sinceramente, garanto, já sofri muito, com pessoas me dizendo o contrário. Agora, né, que eu era vereadora e diziam assim, você é boba? O que você ganha com isso? Você não vai mudar o mundo? O que você ganha votando contra o projeto de um colega? O que você ganha com isso? O projeto vai passar de qualquer jeito, você vai criar caso à toa. Eu falava, mas é tua consciência. Eu não quero criar caso com o colega, mas eu também não vou votar a favor só porque não vai passar mesmo. Eu sou contra o projeto dele, eu acho que não funciona, que não está certo, eu vou votar contra. E balançava a cabeça, assim, tipo, essa não entende nada de política, entendeu? Então, gente que já teve um ideal, tem gente que nunca teve ideal nenhum. Mas gente que já teve um ideal e que tendo entrado lá e passado algum tempo lá, se acomoda e fala assim, você vai ver que é bobagem. Daqui a um tempo você vai me dar razão. Você vai ver que é bobagem, você vai só se indispor com o seu colega, depois ele não vota no seu projeto. Então eu me dispus em várias situações a perder se fosse o caso. Tipo, não, eu não vou fazer qualquer coisa para ganhar. Eu não vou dizer na campanha só o que as pessoas querem ouvir, eu sou mulher, eu sou jovem, eu vou resolver tudo. Então, às vezes, eu dou respostas impopulares. Assim. Em 2008, perguntavam para cada candidato quanto que ele ia fazer de metrô. Era uma competição, quanto cada candidato à prefeitura prometia de quilômetros de metrô. E me perguntavam, e você, né? Você que fala muito de mobilidade urbana, eu falei, na prefeitura não vou fazer metrô. É caríssimo, 1 quilômetro de metrô, dá para fazer 50 quilômetros de corredor de ônibus, que é o transporte municipal por excelência, que pode ser muito melhor, transportar muito mais gente, com mais conforto, com mais velocidade. Então, eu juro que você pode continuar vivendo conforme o seu ideal, o que não significa que você vai ser radical a vida inteira, é tudo ou nada, as coisas são do meu jeito, eu não quero nem saber. A gente vai amadurecendo e vai aprendendo a negociar, vai aprendendo a persuadir, vai aprendendo a abrir mão de alguma coisa, mas não de todas.
Não precisa abrir mão de todas as coisas que você acredita, todos os seus ideais, as suas certezas, os seus princípios. E aí talvez você perca algumas vezes, mas é melhor. É melhor perder do que ganhar você sai a qualquer tranquilo preço. com você mesmo. Não é nem só tranquilo, digamos que seja por egoísmo. Por egoísmo. Se você quer ver no mundo melhor, e eu imagino que queira, você não pode contribuir para ele piorar, sabe? Então acreditem, seja qual for o seu emprego, o seu patrão, a sua condição econômica, o tamanho da sua responsabilidade ou do seu poder, você não precisa abrir mão do que você acredita para ter mais sucesso. Talvez de imediato, assim, mas aguenta firme, né, não fazendo isso, que a médio prazo você vai ter um resultado que seja digno desse seu esforço. Soninha, nosso programa está terminando. Queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, ter aceito o convite. Queria te colocar à disposição suas considerações finais, algo que eu não falei, algo que você queira acrescentar, por favor. Olha, era nessa linha aí mesmo de cada um identificar o seu papel. Claro que eu quero que as pessoas gostem de política, se interessem para que possam interferir na política, e se não quiserem interferir, não vai mudar nunca, né? Mas não precisa sair candidato, não precisa ser filiado a um partido político, não precisa ser cabo eleitoral, militante de movimento organizado, mas você tem um papel e um poder na sociedade. Todo mundo, a gente tem a figura assim do formador de opinião, é a celebridade, é o jornalista, é o político. Todo mundo é formador de opinião no seu meio, sabe? Se você faz questão absoluta de separar o seu lixo, você está tendo um resultado do lixo separado, propriamente dito, e da influência que você exerce nas pessoas à sua volta. Mesmo que você não faça campanha, coloque um cartazinho, o seu cuidado, sabe? Se você dá passagem no trânsito, se você diminui antes da faixa de pedestre, porque caso tenha que parar, você já está preparado para isso. Então, seja qual for a disposição de engajamento propriamente dito na sociedade, o que quer que você faça, a maneira como você se conduz, já é engajamento, já faz toda a diferença. Soninha, muito obrigado, foi um prazer ter te recebido aqui. Obrigada, gostei muito. Você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.